Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Jesus. Exulta de alegria os nossos corações em tua presença. Te damos graças por tudo o que tens feito por nós. Amém. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: Que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante do povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-os e partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ele ressuscitou, ele está vivo. Tristes, amargurados e desiludidos, os discípulos de Emaús regressavam à vida anterior. Naquele instante, para eles, a morte de Jesus era o fim. Mas Jesus ressuscitado caminhava com eles e os ajudava a compreender o contexto que estavam vivendo. Como Frei Aldo nos diz, a Escritura aqueceu o coração dos discípulos, mas foi a caridade que lhes abriu os olhos. O reconhecimento da presença de Jesus fizeram eles retomarem os sonhos e regressar à missão. E foi ao partir do pão, ou seja, é na Eucaristia que está o poder de Jesus. É na Eucaristia que devemos o reconhecer e buscar, se possível, diariamente após essa pandemia. Jamais esqueçamos, principalmente nos dias difíceis, que Jesus caminha ao nosso lado. Teremos ao longo da caminhada tristezas, decepções e angústias, mas é a certeza da ressurreição e a presença de Jesus que devem nos satisfazer e fortalecer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.